Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do CP Iuris, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, que estejam em paz, né, com saúde acima de tudo, claro, extensivo a todos os seus familiares. Sejam muito bem-vindos ao Apostas 2025, número 1, né? Nosso primeiro ENAM do ano de 2025. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil. Queridos amigos, eu separei alguns temas, né, para nós conversarmos a respeito e quero lembrar que nós tivemos 3 provas do ENAM, né, este ano de 2024. Né, tivemos o 1, o 2, o primeiro, se eu não me engano, em abril, o segundo em outubro, e tivemos a reaplicação, né, da prova também para os queridos amigos de Manaus. Uma prova com questões de múltipla escolha, 80, né, vocês sabem bem, todas numeradas, né, sequencialmente, com 5 alternativas, apenas uma resposta correta, e dessas 80, 12 foram de direito processual civil. É um número bem interessante, né? 15% da prova, né? Chegamos em 12 questões de direito processual civil. Mas vamos lá, pessoal. Eu separei aqui rapidamente, antes das dicas, eu queria colocar para vocês os temas que foram cobrados nessas 3 provinhas do ENAM que nós já tivemos. Claro que eu falo 3 porque tivemos a reaplicação, tá certo? Então vou colocar aqui os slides na telinha, primeiro com os temas que foram cobrados no primeiro ENAM, e vocês vão ver algumas coincidências, não à toa, né? Não à toa, porque a Fundação Getúlio Vargas, vocês sabem bem, ela tem o costume de elaborar aquelas questões, né, com casos hipotéticos, mas ela repete algumas temáticas, não está sendo nada diferente, né, no ENAM. E lembrando também, né, que a resolução 7 da Infam, de 7 de dezembro de 2023, no seu artigo 4º, estabelece que as questões do ENAM devem privilegiar o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura. Né? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha nos temas que foram cobrados no primeiro ENAM. Aqui estão, pessoal. Sujeitos do processo, competência. Vocês vão ver que são temas que se repetem quando nós mostrarmos a reaplicação em Manaus. Tutelas provisórias, uma modalidade de intervenção de terceiros, que é a desconsideração da personalidade jurídica, um recurso em espécie, aqui foi embargos e declaração, um procedimento especial de jurisdição contenciosa, ação monitória, formação do processo e petição inicial, que também se repetiu na reaplicação em Manaus, execução de título extrajudicial, gratuidade, honorários e 2 legislações extravagantes, amigos. Ação popular e mandado de segurança. Eu, particularmente, gostei muito dos temas que foram distribuídos ao longo, dos temas, né? Que foram distribuídos ao longo dessa primeira prova do ENAM. E para mostrar a tendência, né, do próprio examinador, vocês vão ver agora que na reaplicação feita para os queridos amigos de Manaus, nós tivemos esses temas. Formação do processo e petição inicial, competência, impedimento e suspeição. Outra ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, inventário e partilha. Mais uma questão sobre mandado de segurança, tivemos na primeira, recurso adesivo, sujeitos do processo, também tivemos no ENAM número 1, e atos processuais, contestação, reconvenção e providências preliminares, né? Preparo recursal e princípios recursais, cumprimento de sentença de alimentos e também distribuição e registro. Então, acho que deu para perceber que as provas tiveram algumas temáticas repetidas, né? A prova de reaplicação. E não foi diferente também, pessoal, no segundo ENAM. Vocês vão ver agora também, só para a gente fechar essa nossa introdução. Vejam o que é que foi cobrado no segundo ENAM. Uma questão sobre arbitragem, uma questão sobre suspeição. É sempre importante, amigos, uma leitura do 144, do 145 do nosso CPC, que traz ali as causas de impedimento e suspeição. Uma sobre formação do processo e petição inicial, uma sobre atos processuais, pronunciamentos do juiz. Interessante que essa questão, bastaria a gente conhecer o 203 do Código de Processo Civil e a gente responderia, né? Era uma questão que estava exatamente ali, embora fosse poderia ser, né, uma situação hipotética,
porque é o costume, né, da Fundação Getúlio Vargas, essa questão, o conhecimento do texto de lei já seria suficiente. Além disso, uma questão sobre juizados especiais, e eu fiquei muito feliz, porque eu sou o titular de uma vara de juizados especiais. Uma questão sobre ação civil pública, perceberam, amigos, né? Já tivemos mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. As legislações extravagantes são sempre importantes. Eu não duvido nada que a gente não volte a ter uma questãozinha sobre mandado de segurança, né, no nosso primeiro exame de 2025. Que mais, pessoal? O valor da causa, ato atentatório à dignidade da justiça, fundamental esse tema, né? Aliás, tem uma questão sobre fraude e execução, amigos, também, se vocês olharem, é o penúltimo item, né? Que é a primeira modalidade de ato atentatório à dignidade da justiça lá do 774. Uma questão envolvendo dois recursos em espécie, né? O extraordinário e o especial. E também cumprimento provisório de sentença, fraude e execução já tinha falado, e julgamento antecipado parcial do mérito, pessoal. Esses foram os temas e vocês perceberam que eles acabaram se entrelaçando, né, se encontrando em todas essas três provas. Mas vamos lá, pessoal, quais seriam as minhas apostas? Né? Muita gente perguntando assim, Maurício, você acha que o examinador pode repetir temas? Não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida. Tanto é que uma das minhas apostas é competência. A minha outra aposta, pessoal, é trabalhar as tutelas provisórias, tá? Então, assim, eu tenho uma ideia, né, de que o examinador vai seguir por este caminho, até pela redação das questões que a gente acabou percebendo nos exames anteriores, né? Alguma coisinha sobre intervenção de terceiros, eu acho que vamos talvez bater na tecla aí da denunciação da lide, do amicus curiae, a gente vai falar sobre isso agora. Suspensão do processo, eu não vi ainda, eu vi formação do processo, petição inicial, mas suspensão do processo eu não vi, né? Acho que seria interessante a gente ter uma questão mais aprofundada sobre ali as hipóteses do 313. Dá para a gente fazer um caso hipotético tranquilamente, né? Quando que uma situação envolvendo suspensão do processo se enquadraria ali. Respostas do réu, eu acho que talvez uma questão sobre contestação, sobre reconvenção. Eu não vi uma questão específica sobre a temática do direito probatório. Eu queria muito ver sobre teoria geral das provas, então é uma aposta. Procedimentos especiais eu continuo apostando. Vamos ter alguma questão sobre algum procedimento especial, né? E aí a minha aposta vai ser possessórias, talvez as ações de família. E cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial não tem como a gente fugir. Maurício, você acha que cai alguma coisa sobre recursos? Pode ser? Pode ser. Né? Eu apostaria em teoria geral dos recursos. Mas vamos lá, essas são apostas que eu falei bem genericamente. Vamos lá, pessoal. Primeiro, sobre competência, né? Que foi o primeiro item que eu falei. Eu acredito que competência é capaz de nós termos algum questionamento. É sempre bom nós lembrarmos daquelas hipóteses, né, de modificação da competência relativa, conexão, continência, né, vontade das partes, né, a cláusula de eleição de foro. O 63 foi alterado, pessoal, então é muito importante que a gente dê uma olhadinha nele, não é? E também a vontade do réu, né? São as 4 hipóteses de modificação da competência relativa. E eu digo vontade do réu, amigos, por quê? Porque para que a competência relativa seja reconhecida, o réu tem que alegar isso como preliminar de contestação, senão a gente tem aquele fenômeno da prorrogação, né? Como vocês sabem muito bem. A conexão está ali no 55, só recordando, né? Nós temos ali no 55 que 2 ou mais causas são conexas quando elas têm em comum o pedido ou a causa de pedir, é uma conjunção alternativa, né? Então é importante a gente olhar também para a redação das questões. Lembrar que quando nós falarmos de conexão, os processos de ações conexas eles serão reunidos para uma decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido sentenciado. Não é? Isso é uma materialização da súmula 235 da STJ, que hoje está lá no 55, parágrafo 1º, né? Lembrar também em relação à continência, que diferentemente da conexão, ela tem como elementos em comum as partes e a causa de pedir. A conjunção aqui é aditiva, não é alternativa, né? Só que o pedido de uma, por ser mais amplo, acaba abrangendo o das demais, né? Lembrar também em relação à continência, que quando ocorrer a continência, pessoal, aliás, é uma novidade que a gente não tinha no CPC de 73 e temos no CPC de 2015, quando houver continência, e aquela ação continente, aquela com objeto maior, né, ela tiver sido proposta anteriormente,
Na ação contida, ou seja, aquela que tem um objeto menor, deverá ser proferida sentença sem resolução de mérito, né? Caso contrário, aí sim as demandas devem ser necessariamente reunidas, mas o meu foco seria a cláusula de eleição de foro por conta da alteração que nós tivemos em 4 de junho, né, de 2024, através da lei 14.879. Então eu vou colocar aqui na tela, pessoal, porque eu preparei para vocês. Peço humildemente desculpas, não vou colocar muitos slides, peço perdão a vocês até por conta do tempo, mas eu penso que o 63 é interessante. A gente dá uma olhadinha, pessoal. Por quê? Por conta das alterações, né? Aí está o dispositivo que trata da cláusula de eleição de foro. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de um instrumento escrito, aludir expressamente a um determinado negócio jurídico. Até aí tudo bem, era a redação que nós tínhamos antes da modificação, não é? Com a modificação do parágrafo 1º, ainda temos a seguinte continuidade. E guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Né? Apenas recordando, meus queridos amigos, a ideia do legislador é você ter uma cláusula de eleição de foro, né, que seja, que tenha relação, na verdade, né, com aquele instrumento ali escrito, com um negócio jurídico, que guarde pertinência com o domicílio ou com a residência de uma das partes, com o local da obrigação, sempre lembrando que em relação às relações consumeristas, né, fica ressalvada quando for favorável ao consumidor. Desde que não haja nenhum tipo de prejuízo, está tudo certo. E assim tem que ser por conta da hipossuficiência, né, que a gente conhece muito bem, advinda da Lei 8.078 de 90, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Prosseguindo, pessoal, os parágrafos, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Vamos lá? Pronto, aqui estão, olha. Parágrafo 2º, né, continua do mesmo jeito, foro contratual obriga os herdeiros sucessores. Parágrafos 3º e 4º, falando quando que o juiz pode reconhecer a abusividade de uma cláusula de eleição de foro de ofício. É antes da citação, depois da citação incumbe ao réu. E a novidade está aqui, pessoal, né, o parágrafo 5º, com o intuito de também preservar um pouquinho das situações em relação a uma eventual ocorrência de litigância predatória, né, amigos? Está aí, olha, o ajuizamento de ação em juízo aleatório, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, é entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou com a residência das partes, ou ainda um juízo que não tem nada a ver com o negócio jurídico discutido na demanda, é prática abusiva. E isso justifica a declinação de competência de ofício. Pessoal, muita gente falando assim, nem precisava disso por conta do parágrafo 3º, mas os casos de litigância predatória, queridos amigos, vocês sabem bem, têm crescido muito. Se o objetivo da resolução da Infam, né, da resolução 7, de 7 de dezembro de 2023, lá no seu artigo 4º, é trazer questões que busquem privilegiar o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura, não tem como a gente fugir da litigância predatória. É um tema do dia, né? Um tema da moda, um tema que está aí em evidência, por isso eu apostaria nesse parágrafo 5º, principalmente do 63, né? Só recordando, pessoal, que se tratou de uma alteração realizada agora no meio do ano de 2024. Tá? Então, as hipóteses de modificação da competência relativa, eu apostaria. Em termos de competência translatio dice, eu acho que é bem interessante, lá o 64, parágrafo 4º, dá para formular uma questão bem legal, né, de aspecto prático, de ordem prática, do dia a dia mesmo da magistratura, como é a litigância predatória, que diz lá o fenômeno da translatio iudici, vocês sabem, diz assim, olha, basicamente o 64, parágrafo 4º, salvo decisão judicial, em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. É a ideia de você aproveitar todos os atos praticados por um juízo incompetente, inclusive atos decisórios, tá bom? Acho que vale a pena a gente destacar isso em termos de competência. Uma outra aposta que eu falei para vocês rapidamente no meu resuminho, depois no final eu vou mostrar um slide, no final, se Deus quiser vai dar tempo, eu vou mostrar um slide com as apostas para vocês, mas eu falei também de intervenção de terceiros, não é?
Já tivemos uma pergunta sobre IDPJ, né, sobre desconsideração da personalidade jurídica, então eu apostaria desta feita em denunciação da lide, apostaria em amicus curiae, né, lá no 138. Aliás, as questões sobre amicus curiae, praticamente as respostas estão lá no 138. Mas sobre denunciação da lide, penso que vale a pena nós recordarmos que é uma modalidade de intervenção de terceiro provocada, né, ela pode vir tanto pelo autor quanto pelo réu. A denunciação da lide pode ser feita pelo autor, é muito mais incomum. Mais comum é quando ela é feita pela parte ré, normalmente naqueles acidentes de trânsito, né? Por isso que dá para a gente pegar uma questão hipotética em que a parte ré denuncia da lide para a seguradora, mas enfim, ela é provocada, né? O terceiro é chamado a integrar o processo, por quê? Porque uma demanda lhe é dirigida e vem positivada ali a partir do artigo 125 caput do CPC, em que é possível já exercer desde logo eventuais direitos de regresso. Aliás, essa é uma característica, né, da denunciação da lide pelo plano material em face daquele terceiro. Então eu poderia dizer que a denunciação da lide é uma lide secundária, né, assim a doutrina denomina, é uma lide incidente, né, uma demanda incidente, porque é uma demanda nova, instaurada num processo que já existe, que já está em andamento. É uma demanda regressiva, conforme eu falei para vocês, né, fundada no direito de regresso da parte contra um terceiro, ou seja, o denunciante visa ao ressarcimento pelo denunciado de eventuais prejuízos que porventura ele venha a sofrer, né, em razão da decisão a ser proferida naquele processo pendente. Uma outra característica da denunciação da lide é uma lide eventual. Ah, Maurício, por que eventual? Isso aí já foi cobrado em prova discursiva, já foi cobrado não só em prova discursiva, já foi cobrado também em exame oral. Eventual por quê? Porque guarda uma evidente relação de prejudicialidade, né, com a demanda originária. Isso por quê? Porque a demanda regressiva só vai ser examinada se o denunciante, no fim, né, de tudo, ele for derrotado na demanda principal, né? Caso o denunciante não suporte dano algum, a denunciação da lide perde o seu objeto. Ela nem vai ser analisada, né? Então, como eu disse, pessoal, é uma demanda incidente, né, incidental, é uma demanda regressiva, é uma demanda eventual por conta dessa relação de prejudicialidade. Ainda é uma demanda antecipada, né? E por que antecipada? Porque é um prestígio que o legislador deu, né, para fins de economia processual, porque a denunciação da lide é uma verdadeira propositura de ação de regresso. É assim que a gente pode chamar, antecipada, né, caso o denunciante venha a sucumbir, né? Então, basicamente é isso que a gente tem como consenso de denunciação da lide. Lembrar que a denunciação da lide é facultativa, então não temos mais discussão nenhuma. Ah, mas o STJ já entendia isso durante a vigência do CPC de 73, entendia para uma das hipóteses do artigo 70, lá no CPC de 73. Agora, amigos, a denunciação da lide é facultativa sempre, tá? Nós temos lá essa facultatividade, então se não for proposta, se não for admitida, se não for permitida, não tem problema nenhum, é possível exercer o direito de regresso de forma autônoma. E uma outra característica importante da denunciação da lide, amigos, é que ela admite-se hoje, perdão, além da facultatividade, né, uma outra dica importante é que ela admite somente uma única denunciação sucessiva, né, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato naquela cadeia de domínio, né, ou cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo. Com isso, amigos, a gente evita de ter uma cadeia muito extensa, né? Então, houve a denunciação da lide, maravilha. Se o denunciado quiser denunciar da lide para um outro, pode fazer, mas vai ser só uma vez e acabou. Esse outro não pode fazer de novo. Então, só se admite uma única denunciação sucessiva, porque isso complica o processo, né? Isso só tumultua o andamento do processo e mais do que isso, a denunciação da lide é facultativa, o direito de regresso está garantido, não é, queridos amigos? Então, eu queria também lembrar isso para você. Está lá no parágrafo
segundo do 125, tá? Pessoal, tem duas súmulas importantes sobre denunciação da lide, a 529 e a 537. Depois, se vocês puderem dar uma olhadinha do STJ, tá bom? Súmulas 539, 529, perdão, 529 e 537. A 529 falando que no seguro de responsabilidade civil facultativo não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta, né, e exclusivamente em face da seguradora, né, do apontado causador do dano. E na 537 também, que está escrito que, basicamente, né, que quando você ajuiza uma ação reparatória, né, de danos, a seguradora denunciada, que é o exemplo mais comum que a gente tem, né, denunciação da lide para seguradoras, se ela aceitar a denunciação ou se ela contestar o pedido do autor, ela pode ser condenada direta e solidariamente, porque ela participou, né, da relação jurídica processual, direta e solidariamente junto com o segurado. Tá? O amicus curiae, como eu disse para vocês, é outra modalidade, está lá no 138, são as duas que eu apostaria, denunciação da lide e amicus curiae. Nós temos os pressupostos de admissibilidade de amicus curiae, que é algo que pode acontecer não só em segundo grau, como também em primeiro grau. É possível um juiz de primeiro grau nomear um expert, né, alguém que tenha conhecimento técnico e científico, como é o amicus curiae, desde que ele leve em consideração a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, né, ou a repercussão social da controvérsia, nada impede que o juiz solicite que o amicus curiae contribua, né, com o seu conhecimento técnico, científico, enfim, para que aquela demanda seja julgada. Né? Quantas e quantas vezes o juiz não tem um mínimo conhecimento, né, do que é que está ali se tratando, e, enfim, quem é que pode ser amicus curiae? Né? Pessoa natural, pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. E sempre lembrar que, em relação à legitimidade recursal, o 138, nos parágrafos 1º e 3º, ele diz, esse dispositivo, 138, que os únicos recursos que o amicus curiae pode apresentar são a oposição de embargos de declaração, então, somente está lá no parágrafo 1º do 138, e também pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. Então, são as duas situações previstas em lei para o amicus curiae, tá certo? Pessoal, tutelas provisórias, né? Tutelas provisórias, aí eu imagino que possa cair de tudo. De tudo. Maurício, você acha que é possível nós termos alguma questão de tutelas provisórias ali relacionada ao quê? Do 294 até o 311. Alguma coisa relacionada às tutelas de urgência, à tutela de evidência. A tutela provisória, pessoal, é um tema tão corriqueiro, é um tema tão do dia a dia da magistratura, que eu apostaria em tudo. Mas eu vou arriscar aqui, amigos, né? É claro que é um risco, é um pensamento, por conta do que já foi perguntado nessas 3 provas que se realizaram, eu digo 3, repito, né, por conta da reaplicação. Inclusive no primeiro ENAM, nós tínhamos dado uma dica até interessante que poderia cair alguma coisa relacionada a pleitear tutela provisória em sede recursal e de fato, né, caiu. Mas desta feita, amigos, eu apostaria naquelas questões da irreversibilidade, né, da tutela de urgência antecipada, né, que vem lá no artigo 300, né, parágrafo 3º. A gente sabe que a reversibilidade é uma das características, né, da tutela, um dos requisitos da tutela provisória. Existem casos, né, de tutela de urgência satisfativa, e ali a gente vê caracterizada a satisfatividade pela irreversibilidade da medida. Por exemplo, eu, que atuo numa vara de juizados especiais, com competência cumulativa, cível, crime, fazenda pública. Na fazenda pública, eu recebo muitos pleitos para fins de realização de procedimento cirúrgico, e são pleitos envolvendo uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Então, é óbvio que o direito à vida se sobrepõe, não estou preocupado se a irreversibilidade, né, virá ou não a ser digamos assim, suscitada, né, pela parte contrária. Olha, o juiz não poderia, porque não se admite tutela de urgência antecipada, que seja capaz de produzir efeitos irreversíveis, mas é claro que quando a gente pondera os direitos, né, o direito à vida está além de qualquer texto escrito. Então, a gente lida com isso no dia a dia, né, é um ponto que eu acho que vale a pena sempre
nós trabalharmos, até porque o STJ fala da questão da proporcionalidade, né, quando da análise desses pleitos. Então, o 300, parágrafo 3º, é um dispositivo que eu destacaria interessante. Se tem necessidade de prestação de caução, né, para fins de concessão de tutela de urgência, a gente tem lá o 300, parágrafo 1º. Sempre lembrar, pessoal, que quando nós falamos de tutelas provisórias, a gente está também trabalhando a teoria do risco hífen proveito. E quando a gente fala de teoria do risco hífen proveito, que é abraçada pelo STJ, a responsabilidade é objetiva. Tudo que é provisório, evidentemente, não é definitivo, né? Por mais óbvio que seja, pode ser revogado, pode ser modificado, pode trazer prejuízos para outra parte pode querer ser ressarcida. Então, a teoria do risco-proveito é fundamental, a gente tem que trabalhar com isso, com possibilidade de prestação de caução, pode ser real, pode ser fidejussória, né? O importante é que ela seja idônea para ressarcir os danos, né, suportados, né, pela outra parte. E eu focaria, amigos, na questão da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Aí, meus amigos, eu recomendaria o 303 e também o 304 do CPC, tá certo? Ali a gente encontra praticamente todas as respostas para esses pedidos de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente e a sua estabilização. E dentro dessa questão, pessoal, da estabilização, né, permitam aqui dizer para vocês o seguinte, pessoal. Nós sabemos muito bem, né, que nós tivemos digamos assim, quase que uma gangorra, né, no STJ no que diz respeito a essa estabilização se dar ou não em razão da interposição de um recurso ou de qualquer outro meio de insurgência. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o legislador, no 304, quando ele coloca recurso, eu não tenho nenhuma dúvida, para mim, por uma questão de interpretação literal, de que somente a interposição de um recurso não permite a estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Porque está no 304, está ali, não tem discussão, né? Mas vocês sabem que o STJ, né, ele foi e voltou, por isso que eu falei de uma gangorra. Por exemplo, a terceira turma, em 2018, no final de 2018, num voto do ministro Marco Aurélio Belize, que, se eu não me engano, está saindo da terceira turma, até uma grande perda. O ministro Marco Aurélio Belize tem votos muito, muito, muito bons mesmo. Mas nesse julgado de 2018, a terceira turma do STJ entendeu que qualquer forma de insurgência, qualquer forma de impugnação já faria com que a tutela antecipada antecedente não se estabilizasse, né? Eu particularmente não gostei, né? Mas quem sou eu? Estou dando só a minha opinião para vocês e trazendo o julgado do STJ. No ano seguinte, em 2019, foi logo antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos um julgado da primeira turma e o relator originário foi o ministro Sérgio Cuquina. Mas o voto que prevaleceu, e por isso foi a relatora para o acórdão, foi da ministra Regina Helena Costa, dizendo: olha, não, o 304 é muito claro, para dizer que somente se for interposto recurso de agravo de instrumento é que a tutela antecipada em caráter antecedente não se estabiliza. Tá? Isso ficou muito claro pelo voto que foi proferido pela ministra Regina Helena Costa. Mas o que aconteceu, pessoal? A quarta turma do STJ, neste ano de 2024, então não sei se eventualmente vão querer saber de algum confronto ali de teses, né, entre as turmas, mas vejam, eu falei da terceira, falei da primeira e agora a quarta turma do STJ decidiu que o simples oferecimento de contestação já seria suficiente para impedir a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. É um julgado de junho de 2024, quarta turma, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti. Tá bom, amigos? Como a gente já está com quase 30 minutinhos, eu vou evitar até de colocar os slides. Tinha preparado um slide com esse julgado, mas é só para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Eu peço humildemente aí desculpas a vocês. Peço humildemente desculpas. É um julgado do Ceará, depois se os amigos quiserem dar uma olhadinha, do estado do Ceará, é o recurso especial 1938645. 1938645, da quarta turma, relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, tá bom? Mas enfim, tutela
tutela antecipada em caráter antecedente, estabilização, é um tema que eu apostaria aí bastante, como também apostaria em tutela de evidência, aquelas hipóteses, aquele rol meramente exemplificativo ali do artigo 311. Né? Eu digo meramente exemplificativo por quê? Porque nós sabemos muito bem que existem outras tutelas de evidência, né, espalhadas ao longo do nosso CPC. Por exemplo, quando eu falo de ação monitória, o ato do juiz, quando ele recebe uma petição inicial e determina de plano a expedição do mandado monitório, é uma tutela de evidência, né? Está tão evidente o direito que ele já determina ali de plano, tá? Pessoal, eu falei em suspensão do processo, não falei? Falei. As hipóteses de suspensão do processo lá do 313, né? Porque até agora eu vejo muito se falar de formação do processo, de petição inicial, já se falou de contestação também, mas eu ainda aposto em contestação ou reconvenção para essa primeira prova do Enan de 2025, mas já falamos já também de extinção do processo, mas de suspensão eu ainda não vi. Então, penso eu que essa suspensão do processo, que nada mais é do que a abstenção, né, da prática de atos processuais, destinados à prestação jurisdicional, com aquelas hipóteses do 313, podem ser perguntadas, né, de uma maneira mais aprofundada. Né? Por exemplo, o processo a gente sabe que ele é suspenso pela morte, pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seus representantes ou de seu procurador. É possível também suspender o processo pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição. E nós tivemos novidades, né, no 313, com o acréscimo do inciso 9 e do inciso 10. Não é uma novidade, né, mas aconteceu depois da entrada em vigência aí do CPC de 2015, que lá no inciso 9, por exemplo, está escrito que suspende-se o processo pelo parto ou pela adoção, quando a advogada responsável pelo processo, a advogada, né, constituir a única patrona da causa. Então, eu imagino uma situação hipotética nesse sentido. E também no inciso 10, quando o advogado, né, responsável pelo processo, ele constituir o único patrono e tornar-se pai. Então, nós temos essas situações ali elencadas. Lembrando que, quando se tratar de advogada, o período de suspensão é de 30 dias, isso está lá no parágrafo 6º do 313, e no parágrafo 7º nós temos o período de suspensão quando se tratar de advogado, e aí é um prazo de 8 dias. Sempre lembrando que durante a suspensão não é possível praticar qualquer ato processual, mas o juiz pode, né, se for o caso, determinar a realização de atos urgentes para evitar algum tipo de dano irreparável, né, salvo no caso de uma eventual arguição de impedimento ou de suspensão. Tá? Pessoal, respostas do réu e revelia, eu acho que é um tema muito legal, acho que sempre é importante a gente estar trabalhando. Nós vamos lidar com isso no dia a dia nosso, né, da magistratura, então os amigos vão lidar com inúmeras preliminares na contestação, aquelas do 337 são importantíssimas, perdão, e dessas matérias, acho que vale lembrar que, tirando a convenção de arbitragem e tirando a incompetência relativa, que tem até uma súmula, súmula 33 do STJ, o juiz pode conhecer de ofício todas as outras matérias, né, elencadas ali no 337. Aliás, a gente falou de convenção de arbitragem, né? Se por acaso o réu não alegar a convenção de arbitragem, nós tivemos uma perguntinha, né, na prova passada, mas a respeito de arbitragem, então por isso que vale a pena a gente destacar que a ausência de alegação da existência de conversão de arbitragem dentro do prazo para resposta significa que o réu estaria aceitando a jurisdição estatal e abrindo mão da arbitragem, né? A questão da ilegitimidade no polo passivo, que vem regulamentada lá no 338, no 339, que era antiga nomeação à autoria, a gente tinha como modalidade de intervenção de terceiros no CPC de 73, também é outro ponto importante. Às vezes o réu, alegando na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo, se isso acontecer, o juiz vai facultar ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu. O réu, por conta do princípio da cooperação, sempre que souber, né, quem é que tem que ficar no seu lugar, ele tem que indicar. É só a gente dar uma olhadinha depois no 339. Pode ser que, mesmo ele indicando,
uma pessoa para ficar no seu lugar, o autor não concorde, fale, você está indicando? Fiquem os dois no polo passivo, também isso é possível, né? Claro que depois o autor se perder vai se dar mal, mas é perfeitamente possível, né? O ônus da impugnação especificada também, quando a gente fala de resposta, pessoal, previsto lá no 341, também interessante, né? O réu tem que se manifestar precisamente sobre todas as alegações de fato constantes da petição inicial, né? E presumem-se verdadeiras aquelas que não forem impugnadas, né? Exceto se não for admissível a seu respeito a confissão, se a petição inicial não estiver acompanhado de instrumento que a lei vem e considere como sendo da substância do ato, que tem a ver com prova tarifada, prova hierárquica, prova legal, e também, exceto se estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Mas a ideia é, tem que impugnar de maneira especificada todos os fatos alegados pelo autor na inicial. Claro que se não for impugnada, né, nós temos ali uma presunção iuris tantum, é uma presunção relativa, mas é, né? Lembrar que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, não se aplica ao dativo, também não se aplica ao curador especial, né? Lembrar também que, de acordo com o artigo 342, é possível trazer novas alegações, né? Após a contestação também, naquelas hipóteses ali indicadas. Lembrar que o réu revel pode produzir provas, né, amigos? Porque a gente fica falando, o réu revel vai ser punido ad perpetuum. Não, não pode. Não pode ser punido para sempre. Se o réu revel comparecer aos autos a tempo de produzir prova, né? Isso também é uma questão do dia a dia. Eu mesmo já me deparei várias vezes como juiz com essa situação. Se ele comparecer nos autos a tempo de produzir prova, tem que deixar ele produzir. Isso está previsto no 349 do CPC, está previsto na súmula 231 do Supremo, né? E por aí vai. Reconvenção também sempre é importante, amigos, sempre a leitura do artigo 343. Também é outro tema que eu aposto, né? Porque são temas do dia a dia. Se o objetivo da resolução da infância, de novo, acho que é a segunda ou terceira vez que eu cito, é esse, e em razão dos temas anteriormente trazidos, penso que reconvenção é um tema facilmente, né, de menção nessa prova. E, amigos, eu apostaria também algum questionamento sobre a decisão de saneamento e organização do processo, né? A fase organizatória, a fase ordinatória do processo. A gente já teve uma questão sobre julgamento antecipado parcial do mérito, né? Naquela questão relacionada às providências preliminares. Acho que o 357 tá aí uma aposta interessante, né? Decisão de saneamento e organização do processo. Particularmente entendo que é a decisão mais importante do processo. Eu entendo até como mais importante do que a própria sentença, por conta das consequências que nós temos quando alguém saneia, né, quando o magistrado saneia o processo. A gente tem que levar em consideração, amigos, que é uma preparação para uma fase instrutória. É um ato importantíssimo e, infelizmente, né, nós estamos vendo no dia a dia decisões de saneamento e organização que são verdadeiros arremedos de decisão, sem a profundidade necessária, sem delimitação das questões de fato, das questões de direito, sem determinação de distribuição dinâmica do ônus da prova ou inversão do ônus da prova, sem a resolução de questões processuais pendentes, né? Sabe? A decisão de saneamento e organização do processo é fundamental, é importantíssima. É possível fazer saneamento compartilhado, está lá no 357, parágrafo 3º. É possível que as partes levem ao juízo uma delimitação consensual das questões de fato e das questões de direito. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre também, que depois de proferida a decisão de saneamento e organização do processo, se as partes não solicitarem esclarecimentos ou ajustes no prazo comum de 5 dias, a decisão vai se tornar estável. Então, o 357 é uma aposta importantíssima. Eu, Maurício, estudaria se eu estivesse fazendo o ENAM 2025. Sobre provas, pessoal, vamos sair um pouquinho de saneamento e organização do processo, porque o tempo já está estourando, eu não vou conseguir falar tudo, mas sobre provas eu trabalharia a teoria geral das provas, princípio da atipicidade dos meios de prova, lá no 369, olha, é possível usar todos os meios de prova previstos no nosso CPC, mas também aqueles outros moralmente legítimos, né, ainda que não especificados, né, a ata notarial, que hoje é um meio de prova bastante comum e positivado no CPC, não era no CPC de 73, né, e muita gente
adotava, utilizava, e eu mesmo aceitava, nunca tive nenhum problema com atas notariais. Lembrar dos poderes instrutórios do juiz, né, no artigo 370, outro tema de ordem prática, né, o juiz pode, de ofício a requerimento das partes, determinar as provas que ele entenda necessárias ao julgamento do mérito. Isso não ofende o princípio da imparcialidade, isso já tinha autorização legal desde o CPC de 73, né? Lembrar também do livre convencimento motivado, do 371, da prova emprestada no 372, e sempre que a gente falar de prova emprestada, amigos, o STJ já tem posicionamento consolidado há muito tempo, desde 2014, através do seu órgão especial, dizendo, olha, prova emprestada não precisa de identidade de partes, não precisa, né? Basta que tenha havido contraditório lá e o contraditório aqui, ou seja, lá onde a prova foi produzida e aqui onde ela será utilizada como prova emprestada. E, sem sombra de dúvidas, amigos, não deixem de estudar, né, ônus da prova, não deixem de olhar para o 373, que fala da distribuição estática, fala da distribuição dinâmica lá no seu parágrafo primeiro, um parágrafo importantíssimo, basicamente, que diz, olha, quando a lei prever ou quando nós tivermos peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou ainda quando nós tivermos uma maior facilidade, o juiz constatar uma maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, basta que ele dê à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E lembrar também que quando ocorre a distribuição dinâmica do ônus da prova, essa decisão não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, isso nem pensar, né? Lembrar que é possível que as partes também convencionem sobre o ônus da prova, está lá no parágrafo 3º, pode ser antes, pode ser durante o processo, perdão, é bem interessante. E produção antecipada de provas, pessoal, também 381, 382, 383, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar daquelas hipóteses de cabimento da produção antecipada da prova. Lembrar que produção antecipada da prova não torna prevento o juízo, né? Esse é outro ponto importante. Lembrar que produção antecipada de prova pode ter caráter contencioso, perdão, como também pode não ter, e isso é um dado relevantíssimo. Por quê, pessoal? Porque se tiver caráter contencioso, segundo o artigo 382, parágrafo 1º, o juiz tem que determinar de ofício a requerimento da parte a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado. Se não tiver caráter contencioso, não precisa determinar essa citação. A produção antecipada de provas é uma ação probatória autônoma. O juiz só vai verificar se os requisitos estão preenchidos ou não, né? Esse é um outro ponto importante. Tanto que o legislador, no 382, parágrafo 4º, disse assim, olha, nesse processo não se admite defesa ou recurso. A única possibilidade seria recorrer contra a decisão que indefere totalmente o pedido de produção antecipada de prova. E aí o recurso seria de apelação, porque o indeferimento total do pedido de produção antecipada de prova tem natureza jurídica de sentença. Porém, amigos, o STJ, esse é um dado interessante. E aí pode vir uma pergunta, claro, em termos práticos, né? O STJ diz assim, olha, o 382, parágrafo 4º, que é o dispositivo que diz que não cabe recurso, não cabe defesa, exceto se for para recorrer contra o indeferimento total do pedido de produção antecipada de prova, o STJ, através do ministro Marco Aurélio Belize, na terceira turma ainda, no início do ano de 2023, ele disse assim, olha, não é possível fazer uma interpretação literal do 382, parágrafo 4º. Então, ou seja, dizer assim, olha, não tem nenhum espaço para o exercício do contraditório. Tem sim, segundo o STJ, segundo a terceira turma, e nada impediria que, eventualmente, alguém que fosse citado, por exemplo, numa produção antecipada de provas com caráter contencioso, fosse citada para comparecer ao ato, que era uma oitiva de testemunha, tá? Vamos imaginar. E quisesse apresentar uma defesa ali, nada impede que isso fosse permitido, que isso fosse autorizado. O STJ entende, deixa exercer o contraditório.
mesmo que, ao final, o juiz vai proferir somente uma sentença declaratória, homologatória, não tem problema. Deixa ele apresentar a defesa que ele quiser, né? Por quê? Porque senão estaria havendo uma grave ofensa. Aliás, o ministro Marco Aurélio Belisi fala isso no voto dele, né? Uma grave ofensa à ampla defesa, uma grave ofensa à isonomia, uma grave ofensa ao devido processo legal, tá? Então, sobre teoria geral das provas era isso. Finalizando, amigos, mais 5 minutinhos. Sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, eu acho que está na hora de ter uma questãozinha sobre possessória mais específica, mais aprofundada. Então, lembrem da fungibilidade, das possessórias lá do 554. Acho que vale a pena a gente lembrar também, amigos, que no caso das possessórias em que nós tenhamos um grande. No polo passivo, né, nós tenhamos um grande número de pessoas, em termos procedimentais, é feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, os demais são citados por edital, o MP atua, a Defensoria Pública atua também quando nós estivermos diante de pessoas que se encontrem em situação de hipossuficiência econômica, não é? Toda a questão procedimental relacionada às possessórias, seja uma reintegração, uma manutenção, um interdito proibitório. Também as ações de família, amigos, a partir do 693, eu acho que todo procedimento relacionado às ações de família é extremamente importante, né? Lembrar que sempre nas ações de família, todos os esforços devem ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia. O juiz deve dispor, aliás, o 694 fala o juiz deve, não é que ele pode. O juiz deve dispor de auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação, né, para conciliação. Lembrar também que nós tivemos uma alteração nas ações de família, em 2023, com a inserção do 699A, dizendo que basicamente nas ações de guarda, né, especificamente, não basicamente, especificamente nas ações de guarda, antes de iniciar aquela audiência de mediação e conciliação que sempre tem logo no início, né, o artigo 695, se eu não estiver enganado, é o que menciona a respeito. Antes dessas audiências, antes de iniciar, o juiz vai perguntar para as partes e vai perguntar ao Ministério Público: olha, tem algum risco de violência doméstica ou familiar? O juiz até fixa um prazo de 5 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes. Então, 699A, né, também é uma outra situação interessante que acho que vale a pena nós recordarmos. E para finalizar, amigos, os meios de defesa típicos quando a gente fala de execução. E aí eu falo de execução no sentido lato, tá bom, pessoal? Então, estou falando não só de impugnação, como também estou falando dos embargos, impugnação quando se tratar de cumprimento de sentença, e dos embargos quando se tratar de execução de título extrajudicial. Impugnação ao cumprimento de sentença, lembrar do 525, é o dispositivo mais importante, né? O 525 que diz assim, olha, passou aquele prazo de 15 dias úteis, né, para o pagamento voluntário, começa, e sem que ocorra nesse pagamento voluntário, começa o prazo de 15 dias para que o executado, sem juízo garantido, também precisa garantir o juízo nos embargos, né, ou nova intimação, ele apresente nos próprios autos a sua impugnação. E lembrando que também não tem efeito suspensivo automático, mas se você quiser efeito suspensivo tanto na impugnação quanto nos embargos, aí sim o juízo tem que estar garantido. Lembrar do rol taxativo das matérias que você pode alegar em sede de impugnação. Lembrar principalmente que quando se alega excesso de execução é necessário que você indique qual é o valor, né, que seja correto, sob pena de rejeição liminar tanto da impugnação quanto dos embargos, tá bom? Basicamente era isso, pessoal. E quando a gente olhar para os embargos, né, eu recomendaria também a vocês uma leitura do 916, amigos, que é aquele dispositivo que diz assim, trata da moratória legal, né? Ou seja, que diz que no prazo para o oferecimento dos embargos, se o executado reconhecer o crédito do exequente, ele pode depositar 30%, né, do valor da execução, acrescido de honorários, acrescido de custas, e requerer ao juiz que o restante seja pago em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Lembrando que isso é um direito do executado, então se preencher os requisitos, o exequente não tem absolutamente nada a falar. Se ele estiver optando pela moratória legal, significa que ele está abrindo mão dos embargos,
e mais ainda lembrar que o parágrafo 7º do 916 diz que o disposto neste artigo 916, que trata da moratória legal, não se aplica ao cumprimento de sentença, tá certo? E por fim, pessoal, eu apostaria num meio atípico de defesa na execução, ou seja, no estudo da exceção de pré-executividade, tá bom? Acho que vale a pena os amigos depois também darem uma olhadinha. O STJ ainda continua entendendo pela admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria seja conhecível de ofício, o executado tenha uma prova pré-constituída já lá na sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, né, de dilação probatória. O STJ aceita tranquilamente. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade, pessoal, em tese, ela teria perdido a sua eficácia, né, por conta de ter sido justamente acolhida quando era exigível garantir o juízo para se defender no processo de execução. E no CPC de 73, a gente só tinha os embargos como meio de defesa. Depois do sincretismo processual, em 2005, 2006, é que a gente adotou a fase de cumprimento de sentença e não precisamos mais de juízo garantido, nem para impugnar, nem para embargar. Mas, mesmo assim, o STJ continua aceitando a exceção de pré-executividade. Tá bom, meus amigos? Então, só para finalizar, e agora eu coloco o último slide, as minhas apostas, né? Para a gente fechar, pessoal, porque a gente estourou o tempo muito. Peço humildemente desculpas a vocês. Estão aí, olha. Competência e intervenção de terceiros, a gente falou também um pouquinho, tutelas provisórias, suspensão do processo, respostas do réu, provas, providências, procedimentos especiais, perdão. Eu apostei em possessórias e ações de família, e os meios típicos de defesa no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, além de um meio atípico, a exceção de pré-executividade. Tá certo, amigos? Pessoal, me desculpem, mais uma vez, eu sei que eu extrapolei o tempo, mas tentei trazer aqui as minhas singelas, muito humildes opiniões, espero ter ajudado. Eu fico à disposição de vocês, tá bom? Na rede social que eu tenho, que é o Instagram, seria um prazer tê-los conosco lá, é o Cunha, que é o meu sobrenome, Pro Civil, P-R-O-C-I-V-I-L, Cunha Pro Civil. Nós colocamos dicas jurídicas diariamente, é um prazer tê-los conosco lá. E também no nosso e-mail, né, que é o cunhaprocivil@gmail.com, tá bom? Estou à disposição de vocês, na torcida, para que tudo dê certo, né? E é isso, meus amigos, contem sempre comigo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.